Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre inovação, transformação digital, empreendedorismo, intraempreendedorismo. E agora, Pedro Felizola, existe um tópico que está na agenda constante nossa aqui, que é inteligência artificial, porque passou a fazer parte das vidas dos executivos e executivas que vêm aqui e que nos acompanham também. E o nosso nível está ficando altíssimo. Eu estou aqui arrepiado com o nível que a gente está conseguindo, né, de atração das pessoas mais importantes do ecossistema de inovação, de tecnologia, de IA, e gente que está aplicando isso na prática. Nós que tivemos aqui outro dia o CIO do Açaí, gigante, hein? Gigante. Já teve aqui a turma do Nubank, a turma do Inter, também tem que falar do Inter, senão, né, o pessoal fica bravo com a gente, que em Belo Horizonte não pode nem sair na rua se falar só de um. Itaú, Bradesco, até Benchimol já teve aqui com a gente, Felizola. Mas eu te digo que hoje o bicho vai pegar, cara. Eu tô assustado aqui com o patamar do convidado que a gente tem aqui hoje, Feliz. Seja bem-vindo, né, meu amigo? Saudade de você. Saudade, sempre um prazer inenarrável. Sabe que é um prazer enorme quando aparece aqui na minha agenda que tem gravação do Samba Talks com o meu ídolo Iguru, né? E hoje a gente tem uma missão difícil, mas uma missão muito nobre, que é extrair insights valiosos aqui do nosso convidado, que tem um currículo invejável. Ele, aí só para deixar isso aqui todo mundo no mesmo denominador, né? A nossa audiência é um dos top executivos de tecnologia e inovação nos últimos 2 anos. Nós estamos falando do Carlos Eduardo Boechat, que hoje está à frente da parte de engenharia, transformação digital, tecnologia, de um gigante orgulho nacional que é a Vale. Então, Boechat, já te dando as boas-vindas, a gente queria que você pudesse contar um pouco da sua história, de onde você veio, como é que você fez para poder alcançar o patamar desse gigante. E se puder também dar uma ordem de grandeza, né, dos números da Vale, acho que vai ser super legal para a gente poder esquentar aqui o nosso bate-papo. Beleza? Seja muito bem-vindo. Maravilha. Obrigado pelo convite aí, Gustavo e Pedro. Satisfação estar aqui com vocês. Já acompanhei já alguns episódios e estar aqui agora participando é uma satisfação, uma alegria enorme, né? Ainda mais representando a Vale. Comentar um pouco de mim, pelo sotaque já perceberam que eu sou mineiro, né? Nascido em Governador Valadares, mas não fui morar nos Estados Unidos, diferentemente da maioria dos valadarenses. A população lá em Boston é maior do que em Valadares, mas acabei sendo criado ali em Ouro Branco, onde eu passei a infância e a adolescência, até vim para BH, morei em outros lugares, mas hoje moro em BH. Engenheiro de formação, comecei a carreira em multinacionais como Siemens, depois chegou um momento atuando ali com tecnologia e inovação na indústria, onde eu resolvi, primeiro, intraempreender. Fui trabalhar numa empresa japonesa chamada ON, onde eu tive que montar um escritório no Brasil para atender alguns estados, ter que montar a equipe. Então, um trabalho bem bacana ali, que eu brinco que eu estava empreendendo com o dinheiro dos japoneses, né? E depois eu resolvi empreender por conta própria, junto com alguns colegas, ter uma empresa ali de tecnologia e engenharia industrial. E aí acabou que tudo aconteceu muito rápido, em menos de 4 anos já estava com quase 200 colaboradores, vendemos empresas. E aí acabou que eu fiz o processo de voltar a ser executivo também de multinacionais. Então, eu brinco que eu comecei intraempreendendo, fui empreender e depois voltei a intraempreender, até que eu estive ali na Accenture durante 5 anos, liderando grandes transformações nas indústrias. Em paralelo, comecei a carreira ali também, vou falar assim, de professor, né, na Fundação Dom Cabral, do Núcleo de Inovação, Digital IA. E agora estou na Vale, já tem mais de 2 anos ali, um pouco menos de 3 anos, que eu estou na Vale liderando a diretoria de tecnologia e engenharia industrial. Então, um mix de executivo / empreendedor, como você comentou também, Pedro, mentor, palestrante, enfim. Escrever meu primeiro livro agora, espero em breve já estar com ele aí publicado. E é isso. Muito as vagas bom. Tem algumas coisas bacanas também aí, mas enfim.
Que legal, Show. Boixá. Você, poxa, tem uma carreira incrível, porque você consegue misturar, né, esse mundo corporativo, pesado, de grandes empresas, com um empreendedor também. Eu tenho certeza que o que te fez chegar até o topo dessa organização gigante que é a Vale é esse seu perfil inquieto aí que todo empreendedor tem, né? Que quer transformar, quer manter o status quo, né? E todo negócio hoje precisa dessa transformação. E aí eu queria entender, Boixá, assim, como é que foi a sua virada, né? Desse lado empreendedor e indo para dentro de estruturas corporativas, onde você tem um monte de regras, tem compliance. Uma vez eu tive a oportunidade de sentar, né? A gente tem um fundo que investiu na gente, e eles levaram a gente para conversar com o general da US Navy SEALs lá em San Diego. E uma coisa que ele falou, Boixá, que eu acho que está muito, né, nesse ambiente corporativo, não existe pensar fora da caixa, porque toda empresa tem caixa, tem regra, tem compliance, tem um monte de coisa ali que precisa para o negócio funcionar. Como é que você traz esse empreendedorismo para dentro de uma empresa tão grande como a Vale e o que são os aprendizados aí que você teve desses mundos, né? Dessas andanças que você já teve? Vamos lá. Vale, primeiro que é uma gigante, né? Multinacional brasileira, um orgulho grande para nós. Começou ali em Itabira há 84 anos, né? E sem dúvida nenhuma, o que eu digo é trabalhar na Vale é como se estivesse jogando futebol com a camisa do Clube do Coração. Mais ou menos essa analogia. E aí tem o porquê disso, né? E o porquê dessa volta também a ser executivo e tudo mais. Primeiro é a conexão de propósito, né? Quando você consegue colocar em prática aquilo que é o seu propósito e ver esse alinhamento com a organização e as atividades do dia a dia, então quando a gente fala, por exemplo, impactar positivamente a vida das pessoas e dentro daquilo que a gente trabalha dentro da Vale, a gente consegue ter esse impacto positivo, não só dentro da companhia, como na sociedade, é algo muito bacana, prazeroso e nos dá orgulho. E ajudar a transformar essa gigante que hoje no setor de mineração ela busca sempre ali estar no pódio, então a gente vem fazendo coisas muito legais. Não foi simples, confesso que sair ali primeiro do universo de empreendedor para depois voltar a ser executivo. No primeiro momento eu tinha dúvida, né? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa adaptação? Será que eu vou conseguir trabalhar dessa maneira? Mas eu acabei sendo muito bem recebido, né? E muito bem acolhido, as pessoas tendo ali uma parceria muito boa, colaboração. E é claro, né, não é fácil, não é simples, a gente trabalha muito a questão de evolução cultural para conseguir evoluir de fato nas transformações, que não é só tecnologia, né, não é só uma ferramenta, um software, um hardware, por trás tem pessoas, tem processos, enfim, mas é algo que valeu a pena. Eu brinco que eu trabalhei durante 18 anos para a indústria, né? Se você for olhar o histórico, trabalhei em empresas de consultoria, tecnologia, tive minha própria empresa, empreendedor, sempre trabalhando para a indústria. E de 2 anos e pouco para cá, eu acabei como se estivesse, não vou falar mudando o lado do balcão, que eu descobri que essa mesa é redonda, né? Na verdade, não seria o outro lado do balcão, mas na verdade, agora estou sentado na cadeira da indústria, já tem ali esse período de tempo que eu comentei. Então, é um pouco diferente, mas bastante prazeroso. Cara, super legal. E acho que essa experiência, né, Boechat, de ter empreendido, isso ajuda demais, né? A achar solução, a se virar. Gustavo é um grande entusiasta dessa diretriz mesmo, né? De você aproveitar as oportunidades que você tem para empreender e intraempreender, e o quanto que isso vai fazer a diferença, né, em você crescer. Né? Porque, no final das contas, que a principal lição do empreendedorismo é se virar. Se eu tenho os BO, vou bater no peito, matar no peito aqui e vou resolver. Né? Então, acho que isso cria casca pra caramba. Eu brinco, Pedro, que desde o meu primeiro estágio, eu trabalhava como se a empresa fosse minha. O mercado hoje em dia fala aí do ownership, dentro da Vale, nossa narrativa cultural, a gente trabalha como sentimento de dono.
E na prática, essa é uma característica importante. Perfeito. A outra característica que eu vejo também importante nesse sentido é a resiliência, é não parar no primeiro não. A gente sabe que tem os processos, faz parte, é isso, mas não é qualquer não que você vai parar, você vai ter uma determinação, resiliência, coragem também para poder inovar, para poder transformar. Então, acho que são algumas características do empreendedor e do intraempreendedor que acabam ajudando também nas grandes corporações. Sem dúvidas. Né? Eu aprendi isso com meu grande amigo e guru, que me ensinou ao longo da minha carreira. E a gente trabalhou junto 14 anos, viu, Boechat? Então, Maravilha. hoje, Você é sem professor. sombra de dúvida, Mestre. fez a diferença na minha carreira. Mas, meu caro, assim, só para a gente nivelar o conhecimento aqui, né, porque a gente tem uma gama extensa de audiência, desde profissionais de tecnologia, marketing, entusiasta mesmo de inovação. Conta para a gente como que até porque eu também tenho essa curiosidade, como é que é a estrutura de tecnologia, de inovação numa empresa do tamanho da Vale? Quais são os silos? Quantas pessoas estão debaixo de você? Você responde pelo quê? E aí eu já queria emendar uma segunda pergunta, que é, aonde que entra inovação nessa equação? Por quê? Eu fico me perguntando, assim, a gente que é de marketing, puxando sardinha aqui para o meu lado, a gente tem o tempo inteiro que achar coisa nova. O hackzinho e conectar com agora, né, inteligência artificial para fazer uma coisa mais rápida. Mas eu fico imaginando, será que numa empresa com muita regulamentação, com muita regra de segurança, será que estabilidade às vezes não é tão mais importante, ou tão importante quanto, né, você tentar achar uma coisa nova? Então são coisas que passam pela minha cabeça e que tenho certeza que muita gente também tem essa curiosidade. Conta pra gente como é que você vê isso. Não, maravilha. A Vale, como vocês sabem, ela tem aí hoje 200 mil pessoas entre colaboradores e parceiros que atuam na companhia, né? E uma dispersão geográfica muito grande, não só aqui no Brasil, olhando para Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Maranhão, quanto também em outros países, né? Como Omã, Malásia, aí entra o Canadá também, com Vale Base Metals. Então tem uma dispersão grande e uma abrangência também muito grande. Hoje, dentro da nossa companhia, a gente tem uma vice-presidência técnica, né? E essa vice-presidência técnica, ela tem, obviamente, um reporte direto para o Gustavo Pimenta, que é o nosso CEO. E aí, dentro dessa estrutura, você tem a área de tecnologia e inovação. Dentro da tecnologia e inovação, a parte que eu lidero é justamente aquilo que é o foco de tecnologia para as operações e tecnologia para os projetos de capital. Então, é como se fosse ali uma TI industrial, mais a parte de automação industrial, é como se fosse ali uma convergência IT-OT, a transformação digital na indústria. Se a gente for pegar o próprio Nova Indústria Brasil, né, a neoindustrialização do programa do governo, é como se a missão 4, que é a transformação digital da indústria, fosse o foco do meu trabalho. E aí, dentro da estrutura, hoje, a gente é aproximadamente 350 pessoas, né, em termos de equipe Vale, somando com os parceiros, a gente chega a quase um pouco mais de 1.000 pessoas aí. Então, hoje, sob a minha liderança, é isso. Esse é o time que tem trabalhado e com foco global, né? Tanto a parte de mina, quanto usina, porto, ferrovia, geotecnologia, enfim. Não falta diversão. Ô, Boechat, por exemplo, vocês têm trabalhado com muita automação, né, de veículos, por exemplo. Falei muito por exemplo hoje, desculpa. Eu queria entender como é que isso entra na estrutura da Vale para repensar a estrutura de trabalho, de mão de obra. Porque os skills, quando a gente vai para o skill de dados, de utilizar os dados, de trabalhar com dados, de automatizar as coisas que existem, é um skill diferente do skill operador. E como é que vocês têm feito essa virada, sabe? Assim, de trazer gente que até então tinha um perfil muito específico para um outro perfil agora, que é um perfil diferente, inclusive, que no Brasil é muito novo, né? Esse tipo de profissional. Como é que onde vocês têm procurado esses talentos? Como é que vocês fazem essa promoção interna também de talentos? Conta um pouco para a gente aí de como é que isso está acontecendo aí dentro e como é que vocês têm trabalhado a mão de obra.
Maravilha. Acho que o primeiro ponto, comentar que a gente tem, diria que um modelo operacional e um programa ligado à mineração do futuro. A mineração do futuro, a gente trabalha ali em 5 pilares. Um pilar a gente chama do Workforce of the Future, que é a força de trabalho do futuro, justamente pensando nas pessoas, pensando como que seria isso tanto para esse momento quanto para o futuro, né? Um outro pilar que tem é o de operações inteligentes. Quando a gente fala em operações inteligentes, a gente está falando da transformação digital na operação, onde entra toda essa jornada de autônomos, seja caminhões autônomos, perfuratrizes autônomos, pátio autônomo, por aí vai. E a gente, não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas recentemente a gente anunciou uma expansão significativa dos caminhões autônomos em Serra Norte e Serra Sul, que é no Corredor Norte, que é nossos principais sites, né, que é Carajás e Serra Sul. E lá, para vocês terem uma ideia, hoje a gente roda em Brucutu com 15 caminhões autônomos já há alguns anos, gerando resultados, enfim. Carajás também já tinha por aí uns 14, 15, e agora a gente anunciou mais de 90 caminhões autônomos já nessa expansão só de Serra Norte e Serra Sul, fora outras que a gente está na fase de estudo e está por vir aí. Quando você inicia um projeto desse, e aí, obviamente, tem uma co-liderança, né, tanto de inovação quanto das áreas de operações, né, da engenharia e operação, a gente entende que precisa ser feito um trabalho de capacitação, de treinamento, tem toda uma agenda de reskilling e upskilling, né? Então, só que não é fácil você também buscar essa parte de capacitação, recrutamento, tudo mais, olhando em regiões talvez um pouco mais remotas, não é simples. E aí a gente tem trabalhado muito na base também de ter programa, por exemplo, Jovens Aprendizes em Autônomos. Então, a gente teve a primeira turma de autônomos, Jovem Aprendiz, que começou lá no Pará. Uma coisa bem legal. A gente tem uma parceria, um trabalho que a gente faz muito com as instituições, e a Vale, não sei se vocês também chegaram já a acompanhar, a questão do ITV, né? Instituto Tecnológico Vale. Então, tem ali uma grade, uma série de cursos que a gente incentiva, acaba tendo diversos colaboradores, tendo a oportunidade de trabalhar. E aqui na Vale tem uma vantagem muito grande, que é como se você quisesse e pudesse fazer ter N possibilidades de carreira. Então, você pode hoje estar atuando como operador de uma máquina, de um equipamento. Amanhã você pode ir para uma área de manutenção, depois você pode, de repente, ir para uma área de tecnologia, de repente você pode ir para uma área de marketing, vendas. Então, é possível você se reinventar e ter carreiras distintas dentro da própria companhia. Esse é até um dos diferenciais. Eu lembro que quando eu estava para vir na Vale, né, e o perfil empreendedor, eu falava assim, será que eu não vou enjoar daqui a pouco? Como é que vai ser isso? Meu ciclo normalmente dura 5 anos e tal. E o pessoal falou assim, Boixá, você vai ver que aqui é diferente, cara. Você pode até ficar 5 anos enjoado, depois você vai fazer outra coisa, daqui a 3, 4, 5, vai aparecer outra coisa diferente dentro da companhia. E isso é muito bacana, isso permite até uma busca, uma amplitude de conhecimento, uma experimentação em áreas distintas, mas é sempre um desafio, Gustavo, a questão de capacitação, a questão de recrutamento, retenção de talentos. A gente tem trabalhado isso de forma intencional, buscando, obviamente, essa ocupação, desenvolvimento dentro das geografias onde a gente tem as operações e, ao mesmo tempo, prezando pela diversidade, pela inclusão, é algo que a gente também preza e acompanha bastante. Ô, Boixá, só até ligando um pouco com a pergunta que o Feliz tinha feito, como que nasce um projeto, por exemplo, de caminhão autônomo dentro de mina? É um projeto, tem um MVP que vocês fazem numa mina específica, e aí tem uma parte de dados que vai analisar o ROI daquele projeto. Estou pensando assim, né, para um business muito operacional, que a Vale e várias indústrias grandes são, né, um business de operação, processo, tudo que é novo, às vezes tem mais dificuldade de entrar, né, na fila, na operação. Então, o iFood, por exemplo, tem a lógica do jet ski. Pequenos jet skis do lado do transatlântico e ele vai pondo gasolina e aqueles que vão andando mais, ele daqui a pouco entra para o transatlântico.
Como é que é o modelo de vocês, de experimentação de coisas novas, tecnologias novas, e como é que depois isso entra para escalar dentro do transatlântico aí de vocês? Ok, vamos lá. É até bom você ter puxado essa pergunta que faz link com a parte que o Pedro tinha perguntado de inovação no início, que tinha faltado responder. Assim, primeiro ponto é a Vale tem um modelo de inovação descentralizado. Então, toda a área ela pode e deve inovar. A área de tecnologia, inovação, é uma área que ela, obviamente, tem uma governança sobre isso, tem todo um letramento que a gente faz, seja de inteligência artificial, seja de qual assunto for necessário. Eu brinco que é como se a gente fosse uma área franqueadora e tivesse as franquias dentro das outras áreas. É um modelo que eu acredito que ajuda a acelerar e disseminar, e até por isso que a Vale se posiciona como líder em inovação, tanto no setor quanto, diria que líder também aqui no Brasil em termos de inovação. A gente investe centenas de milhões de dólares em P&D todo ano, né? Então, é um investimento bem expressivo, categorizado por alguns tópicos que a gente entende que é importante. Então, por exemplo, gestão de ativos é um tópico, descarbonização, eficiência energética é um outro tópico. Então, a gente seleciona ali 12, 13 tópicos e faz a distribuição na parte de P&D. Então, toda a área ela pode e deve experimentar, deve inovar e tudo mais. E aí, lembrando que a inovação ela pode ser uma inovação radical, mas pode ser incremental. Você pode chegar a uma inovação, por exemplo, a melhoria contínua, a gente incentiva muito os kaizens, a gente tem programas ligados a isso, agenda de reconhecimento. Então, muitas vezes você tem uma inovação que ela não é só pela tecnologia, muitas vezes é uma mudança de processo, uma simplificação, alguma coisa que gere benefício em termos de produtividade ou o que for. Falando dos projetos como de autônomos, como que nasce muitas vezes isso, né? Tirando essa parte toda que eu falei de P&D, de inovar, de fazer uma POC, de escalar, testar rápido e tal, isso faz parte. Obviamente que a permissão ao erro ela é possível, mas dentro do universo de uma mineradora que você tem uma operação talvez com atividades críticas que geram risco, você tem que trabalhar às vezes num ambiente controlado. Então depende muito disso daí. Mas falando de um projeto tipo como de autônomos, o que a gente incentiva e tem trabalhado? Não partir da tecnologia pela tecnologia em si. Então, a gente parte dos desafios, quais são as dores, quais são aqueles gargalos, como que isso conecta com a estratégia da empresa. Então, por exemplo, a gente tem a segurança como um valor inegociável para nós. A vida em primeiro lugar. Então, esse é o primeiro ponto de tudo. Segundo ponto, a gente tem uma agenda forte de competitividade, que é aí ligada à produtividade, eficiência, redução de custo, e também tem uma outra alavanca super importante, que é sustentabilidade. Então, a gente busca ser uma empresa mais segura, mais eficiente, mais sustentável. Então, quando a gente olha para o desafio, por exemplo, dos caminhões autônomos, e eu tenho a oportunidade de dizer isso bem, que eu lembro que quando eu entrei na Vale, esse é um tema que estava ali, já tinha sido implementado em Brucutu e uma parte já em Carajás, mas era um tema que ele estava mais ou menos ali numa situação precisando ter uma retomada e uma escalada acelerada. E a gente fez isso agora, tanto para os caminhões, perfuratrizes, entre outros. A gente entendeu onde que é mover o ponteiro também, nessas alavancas, né? Então, em termos de segurança, onde que eu consigo, por exemplo, tirar centenas de pessoas da exposição ao risco? Qual que é o benefício que vai ter em cima disso, em termos de produtividade também? Qual que é o payback, o ROI? Poxa, no caso ali, a gente conseguiu ter uma atratividade muito boa. Qual que é uma produtividade, por exemplo, de mais de 10%? É um dado público aí que a gente tem. Sustentabilidade, redução do consumo de diesel, 7,5%. Então, o caminhão é autônomo, Boixá? Caminhão autônomo. Não, desculpa. Ele é elétrico? Não, ele é autônomo. O caminhão autônomo elétrico é algo que a gente está estudando, está na fase ainda de engenharia, é algo que a gente visa para o futuro. A gente acredita que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, mas por hora o que a gente tem evoluído são os caminhões autônomos. Então o autônomo, de forma bem abrangente. Só por ele ser autônomo, ele já gerou uma economia. Já economia de diesel, 7,5%, sustentabilidade, então só isso daí já
Que já ajuda legal. nessa alavanca também. E aí, quando você trabalha num projeto desse, óbvio que não é um projeto de tecnologia. Por mais que esteja uma co-liderança com as operações, é um projeto da Vale. É um projeto que envolve várias áreas. Então, a gente conseguir trabalhar nesse modelo de co-liderança, colaboração, de fato ter o time engajado, capacitado, é isso que tem feito a diferença. Tem um desafio grande, porque tudo que a gente fez de autônomos até então, nesses últimos anos, eu diria que esse ano agora, o próximo, a gente vai ter que fazer 3, 4 vezes mais que a gente fez em toda a história, mas é isso, a escalabilidade, a replicabilidade, é, é isso que a gente está buscando. Tem esse desafio, sabe, Gustavo e Pedro, que é conseguir escalar e replicar rápido com resultados. A gente tem buscado isso, tem trabalhado nesse sentido. Em alguns casos, a gente também busca ser olhador. Então, a gente está falando de autônomos rodoviários. Isso é uma coisa que ainda não tem implementado no mundo, ainda tem empresas implementando, 2 empresas, e a gente está falando também de poder implementar. Então, você tem cenários que, de fato, a gente segue aquilo que já tem no mercado, e em outros casos a gente acaba sendo pioneiro, né? Não só nos autônomos, mas isso serve para a usina, parte de automação, digitalização de usina, nos portos também, ferrovia, enfim, toda a etapa do processo. O que você falou, Boechat, que eu achei mais interessante, foi a parte de conectar a tecnologia, engenharia, inovação com business. Porque Sim, normalmente a gente, né, o que acontece em algumas empresas? Você tem uma área que pensa criatividade, chama isso de inovação e ela fica isolada. Quando você fala que a inovação ela é descentralizada, você tem todo mundo pensando em melhorias marginais, que quando você vê, né, você transforma o negócio. E junto com isso, né, uma coisa também super interessante, né, até para arrematar aqui com a nossa audiência, o que a gente tem visto? Né? Com a inteligência artificial, a pressão por mais testes mais rápido é maior. Por quê? Porque o tempo entre a hipótese e a validação dela ela acaba sendo mais enxuto. Esse ato ele acaba sendo mais exprimido. Então você consegue colocar mais coisa em prática mais rápido e ver se aquilo vai funfar ou não, ou matar, ou ir para o próximo. Né? Então, assim, acho que, né, são coisas que você acabou trazendo também, que tem certeza que estão sendo aplicadas aí no dia a dia e que tem, né, ajudado o business como um todo. exatamente. Mas o meu ponto aqui, Bechar, no final das contas, que eu queria puxar, que eu tenho curiosidade demais também para saber, é sobre legado. Por quê? Né? Numa empresa de mais de 80 anos, eu acredito que, né, e a gente já entrevistou vários líderes de tecnologia aqui de empresas digitais, startups, que estão 100%, né, na web, e existe o legado digital para essa galera. Mas quando a gente fala de uma Vale, também tem o legado físico. Certeza que tem maquinário aí que tem muito tempo, que é caro, que é difícil trocar e inovar em cima disso. Como que funciona, cara? Porque eu fico pensando assim, você contou o case dos caminhões autônomos, pô, deve ser um projetaço isso, para poder aprovar, pô, é super legal. Mas o que faz com os caminhões que estão rodando aí já há um tempão? Né? Como é que aprova um projeto desse? Conta pra gente como é, que eu fiquei super curioso. Não, legal, legal. Eu comento muito e acabo sendo bem vocal aqui dentro da empresa com relação à ambidestria organizacional. Por um lado, a gente tem que fazer o básico bem feito, tem que trabalhar em cima de obsolescência que existe. A gente tem, né, sabe, tem um parque instalado obsoleto em algumas situações. Então, tem toda uma agenda de modernização do sistema de automação, modernização do sistema de TI, enfim, entre outros vários ativos que já são mais antigos, né? E, por outro lado, também a gente tem que adotar de uma forma eficiente as tecnologias digitais na era da inteligência artificial. Então, conseguir trabalhar nesses 2 mundos, ter essa ambidestria não é trivial. Então, por isso que ter um bom plano diretor, ter um bom roadmap estabelecido, partindo das dores, dos desafios, isso ajuda bastante. A mineração do futuro, quando a gente trabalha isso como modelo operacional, também facilita bastante. A gente declara para toda a companhia, para o mercado, que a gente tem 5 pilares que a gente coloca foco, a gente começa a trabalhar e construir a mineração do futuro, mas já trabalhando no presente e com os aprendizados do passado. Então, você não consegue desconectar. Por mais que eu fale que eu vou trabalhar o pilar de 5 anos, um pilar de 16, 17 anos, que é quando a Vale vai completar seus 100 anos, eu também tenho que olhar aqui para agora, para aquilo que é o meu gargalo, que é a minha dor. Então, não é fácil, mas eu acho que quando a gente tem uma presença muito forte também no campo, nas operações, no que a gente chama do Gemba, né? Que é quando a gente está ali
junto com as equipes, isso facilita bastante. Começa a trabalhar em conjunto, na mesma linha, que você não sabe nem quem é de uma área, quem é de outra, na verdade está todo mundo engajado para o mesmo propósito. Então, quando a gente olha, por exemplo, aí vou ter que falar do que aconteceu agora em Hannover, em abril de 2026, na Alemanha. Não sei se você já tiver a oportunidade de estar lá, mas Hannover é a maior feira de tecnologia para a indústria. Lá estiveram 120 mil pessoas de 150 países. E pela primeira vez, a Vale ela participou, teve um stand lá. O Brasil foi o país parceiro oficial do evento. E aí, dentro disso, a gente levou para lá tanto a experiência da Amazônia, quanto também toda a arte que a gente tem local, e levamos a mineração do futuro. Então, quando a gente olha, por exemplo, você fala assim, quando que o Brasil vai ser um país parceiro de novo em Hannover? Não sei, talvez daqui a 20, 30 anos. Quando que a Vale pode estar lá dando um show igual aconteceu? Então, isso acaba conectando muito com o propósito, com o legado. Você posiciona, não é só a empresa, posiciona o setor de mineração, o setor industrial e o Brasil. Então, assim, eu vejo que a gente está buscando, de fato, retomar essa questão de protagonismo mesmo das indústrias como a Vale no cenário global. Né? Poxa, e como é que vocês estão vendo a IA e como é que vocês abraçaram a IA dentro do ecossistema Vale? Porque é lógico que inteligência artificial está na agenda de toda a liderança hoje, de todo tipo de negócio, mas são pouquíssimos os casos ainda de uso efetivo. Muito teste, muita experimentação, mas poucos casos de ROI, poxa, viramos já um benchmark nisso aqui, ou a gente já conseguiu extrair valor da inteligência artificial para um determinado processo. Primeiro, assim, qual que é a sua visão? Você que é professor também da Fundação Dom Cabral sobre isso, né? Qual que é a sua visão sobre a IA nos negócios? A gente ainda está no momento de hype, a gente está no momento em que a IA é realidade, dá para aplicar ou não, não é seguro ainda aplicar em processos em produção. Conta um pouco do que você vê e depois de como é que a Vale está olhando para a inteligência artificial, o que vocês têm feito de teste, experimentação e de resultado também, se já teve algum. Maravilha. Eu vou começar respondendo como Vale e depois eu respondo de forma mais abrangente. Como Vale, eu diria o seguinte, a gente começou tendo o nosso primeiro centro de referência em IA em 2017. Então, ali a gente montou nosso primeiro centro de IA. E a gente inaugurou o quarto centro de referência técnica IA no Pará no ano passado. Então, o quarto, na verdade, no Brasil, e esse quarto foi no Pará, no Pará, né? Onde tem ali várias pessoas trabalhando com os casos de uso envolvendo inteligência artificial. Ao longo desse período, de 2017 para cá, você já tem ali, eu diria que mais de 200 casos de uso aplicados dentro da Vale. Óbvio que alguns deles têm caráter de experimentação, e por A mais B não foram em frente, e outros com escalabilidade, replicabilidade. Nesse evento que eu comentei de Hannover, a gente levou 13 cases nossos implementados na Vale. Dos 13, 9 tinham IA. E a gente pegou tanto na mina, na usina, no porto, na navegação, na ferrovia. Então, você tem vários casos, desde Video Analytics, desde uma IA generativa, do agente de IA para projetos, capital. Então, você tem uma série de temas implementados. O nosso ponto agora é de aceleração de IA. Como é que a gente consegue acelerar? E aí, fazendo o link agora, como professor também, e olhando de uma forma abrangente. É possível gerar resultados através de inteligência artificial? Sim. É realidade nas organizações? Sim. As empresas têm tido sucesso nessa jornada? Poucas. Por quê? Porque falham no processo, falham nessa jornada. Então, quando a gente se encanta pela tecnologia, se eu chego procurando onde que eu vou colocar a IA, o caminho já está errado. Uhum. Então, na verdade, não é por aí. Eu
Tem que entender a dor, o desafio, e a partir daí ver qual a tecnologia, a combinação de tecnologia com ajuste de processo, gestão de mudança, e a partir daí sim conseguir ter de fato a transformação. Isso foi até a minha tese do mestrado na época que eu fiz sobre estratégia de transformação na indústria. E aí, dentro desse processo, se você for ver vários estudos de consultoria, falam aí, sei lá, IBM, uma pesquisa, 84% das empresas falharam na jornada de transformação digital. Outro dia eu estava vendo uma outra pesquisa também, tanto que falharam agora já nessa jornada de inteligência artificial. Então, a gente conseguir se policiar com relação a essa armadilha, de partir da tecnologia para a tecnologia, ter um foco, é importante ter um foco sistêmico e não somente pontual. É importante se atentar não só para a tecnologia, mas para a cultura, modelo organizacional, gestão de mudança. É uma transformação cultural também que acaba acontecendo. A gente não pode negligenciar isso. Você ter uma boa estratégia baseada em dados, você ter uma boa fundação, entender como que você vai coletar esses dados, como é que você vai trabalhar na governança desses dados, a segurança também dos dados. Então, cada vez que a gente evolui mais nessa jornada, a gente está suscetível também aos ataques cibernéticos, como é que a gente consegue mitigar isso. Então, eu diria que sim, é possível gerar resultados, a gente já coleta benefícios na Vale dentro disso, inclusive faz parte da nossa meta, né? Pra você ter uma ideia, dentro da nossa meta da VP Técnica, tem lá, não vou abrir o valor, mas são X milhões de benefícios através da inteligência artificial. Tem lá. E a gente consegue sempre cumprir isso. Ô Boechat, antes do Feliz entrar aí na próxima, Feliz, e como é que vocês estão vendo agentes de IA? Agentes autônomos ou semi-autônomos, em que ele realiza algum processo e tem aprovação humana só num determinado momento? Vocês já têm processos onde agentes executam quase que na totalidade o processo e o humano ele é um validador daquilo? Ou ainda está num modelo diferente? A parte de agente de IA é mais recente para nós. Diferentemente da IA tradicional, da IA generativa, ela é mais recente. Mas a gente já tem alguns processos. Por exemplo, a gente tem feito um trabalho, a gente selecionou uma usina nossa, que é de Conceição 2, Itabira, para poder entender como que a gente poderia ter um aumento de capacidade e ganho de segurança naquela usina. A gente elencou vários desafios, várias dores que resultaram em 51 projetos. Nós implementamos esses 51 projetos no ano passado. Nesses 51 projetos, tem desde coisas mais básicas, bem feitas, vamos dizer assim, de modernização do sistema, a, por exemplo, agente de IA e também digital twin da usina inteira. Simulou, fez toda a simulação digital da usina. Algo muito bacana também. Então, lá é algo que a gente já começou com isso. Já começou a trabalhar e tendo ali o operador sendo validador ali do processo. A gente está replicando isso agora para uma próxima usina que é em Brucutu e depois vai seguir em frente com outras usinas. A gente começou um projeto agora também, aí foi em janeiro desse ano, chamado Ativo Digital. O que a gente está buscando nesse projeto? Uma transformação em projeto de capital. A gente quer ter uma engenharia digital, uma construção digital, operação digital e manutenção digital integradas. Então, é o que o mercado chama do IT, OT e T, né? O nome mais técnico que tem aqui, que é a transformação da engenharia. E dentro disso, a gente está buscando ter uma integração horizontal da companhia, desde a ideação do projeto, um projeto de capital, um projeto de maior expressão, você já trabalhar com a simulação digital, com o digital twin, como que você consegue, tudo que é aquilo que, por exemplo, vai ser real, primeiro deveria ser virtual, né? Deveria simular ali e testar. E aí, dentro desse ativo digital, a gente também contemplou duas aplicações utilizando agente de IA. Então, é algo que a gente já está para trabalhar e implementar aqui. Então, assim, em resumo, Gustavo e Pedro, é mais recente, já temos alguns casos, mas ainda não escalados, diferentemente dos outros casos que eu comentei. Show. Boechat, ainda na ótica da inovação, né, da transformação digital, eu acredito que no caso da Vale seja um pouco mais complexo, porque, como você falou, são 5 metas, né, eu anotei só aqui algumas, que é a questão de segurança, eficiência, sustentabilidade,
E normalmente, acredito eu, o que acontece nas empresas? Como é que você aprova um projeto de inovação? ROI, retorno sobre investimento. Isso aqui vai me ajudar a gerar mais dinheiro, ou reduzir custo? Maravilha. Vamos aprovar e vamos para cima. Então acaba que é muito mais pragmático. No caso de vocês, tem outras coisas que orbitam como segurança. Nós estamos falando de a base que é, né, como você falou, soberano. Se tiver investimento em segurança, se tiver uma inovação em cima disso, vai ter um custo, vai ter um investimento a mais. Então é muito mais na linha de CAPEX, OPEX, produtividade, disponibilidade. Conta um pouquinho mais aí né, se você puder, com um caso prático, como que funciona essa aprovação, para no final do dia a gente conseguir entender se nesse primeiro trimestre, nesse segundo, né, trimestre, se a gente teve projetos de inovação e se eles deram certo ou não, com base em quê? Né, qual que é a KPI principal? Tá bom. Eu dividi em duas partes a gestão do nosso portfólio. Boa. Uma parte é a carteira P&D, outra parte sem ser a carteira P&D. Sem ser a carteira P&D, quando a gente olha para os projetos que a gente quer implementar, quer escalar, seja de autônomo, seja automação, digitalização de usina, modernização de sistemas, seja o que for, você tem os critérios para poder aprovar isso. Então, dentro da tecnologia e inovação, a gente estabeleceu que o primeiro ponto é demanda legal. O que eu tenho que fazer de qualquer maneira? Então, por exemplo, meu time ele cuida de uma das coisas é implementação e sustentação de sistemas ligados à geotecnologia. Então, eu diria que são as barragens, pilhas, cavas, então, o que você tem de solução em termos de automação e tecnologia, implementar e manter, meu time acaba atuando com isso. Então, se tem temas que são ligados à demanda legal, a gente acaba sempre priorizando. O segundo ponto é risco, né? Como que eu consigo, de fato, eliminar o risco, é o que a gente falou de segurança em primeiro lugar, os autônomos vão ao encontro disso, assim como outros projetos também, aí você tem, enfim, detector de sonolência, entre outros vários projetos aí. Na sequência, aí você vem aquilo que gera benefício ligados à competitividade, à produtividade. Que eu brinco aqui internamente que são os hard save e soft save. Né? Uma coisa é o custo evitado, outra coisa é o que move o ponteiro que vai ajustar ali alguma coisa no meu EBITDA. Então, isso é diferente do custo evitado, mas tem logo isso. E, obviamente, também projetos ligados à sustentabilidade, ligados a alguma coisa que eu consiga reduzir o consumo de energia, como eu comentei, utilizar o consumo de água, entre outros projetos ligados a isso. Então, você tem essas priorizações e não é simples, né? É muito investimento que a gente tem, a Vale investe bastante em tecnologia e inovação, mas, por incrível que pareça, priorizar entre duas coisas muito boas não é fácil, né? Então, você conseguir estabelecer isso. Por outro lado, você tem a carteira P&D. A carteira P&D a gente categoriza em 13 blocos, onde tem uma co-liderança com a área técnica, uma outra área de negócio, vamos dizer assim, para estabelecer aquilo que é prioridade, poder testar, poder trabalhar. Então, por exemplo, a gente está testando caminhões elétricos. Ok. Vamos testar os caminhões elétricos autônomos. Então, isso entra na carteira P&D. A gente já tem o pátio autônomo, por exemplo, lá no TIG, que a gente divulgou recentemente, que é um projeto sensacional, com um ganho de 12% de taxa, de aumento de capacidade, ao mesmo tempo um projeto de inclusão, permitindo o trabalho de pessoas com deficiência, PCDs, permitindo o trabalho de várias pessoas que até então não conseguiam trabalhar naquele ambiente que era mais complicado. E agora a gente está testando já o carregador de navio autônomo. O carregador de navio autônomo é o que não tem ainda aqui no Brasil. Então, como é que você trabalha isso como P&D? É o que a gente está buscando também. Então, a gente faz essas duas análises, né? E a P&D também de vocês, como uma indústria que precisa de velocidade e agilidade, né, Boechat? Não é aquele P&D tradicional de muitos anos, né? Ele tem que ser uma inovação ali mais aplicada, né? Como você falou, né? Carregamento de navio. É algo assim, que não dá para falar, vamos fazer um estudo aqui, passar 5 anos com universidade, estudando o que dá para fazer, porque o timing é outro, né? É diferente. Por isso que a gente deixa até separado. O time é outro, a agilidade, os processos internos. É como se fosse até um outro fluxo dentro da companhia para dar essa tração. A gente tem até algumas autonomias dentro disso, para poder seguir em frente.
ao passo que os outros projetos mais tradicionais, a gente aí sim desenvolve roadmaps, faz uma engenharia, né, e depois evolui para materializar isso. Boixá, sobre software, né? Eu queria falar um pouquinho sobre esse negócio que tem muita gente dizendo que vai desaparecer do jeito que a gente conhece. Há poucas semanas, o CEO da Salesforce falou que a Salesforce agora vai virar um CRM por API. Tem vários players grandes de software como serviço que tiveram suas ações desvalorizadas por causa de cloud e outras aplicações de inteligência artificial que permite que a empresa crie seu próprio software. Então, o argumento é o seguinte: poxa, por que eu vou comprar a HubSpot se eu posso vir aqui no Lovable? Tô sendo simplista aqui, mas vir no Lovable e criar um CRM para o meu negócio específico. E isso tem sido um questionamento da indústria como um todo. Mas aí, como curiosidade também, como é que vocês, que são grandes compradores de software, olham para isso? E o segundo ponto é, você acha que em algum momento a gente vai deixar de ter interface de software? E, por exemplo, vai deixar de ter alguém que entra no SAP para fazer cadastro de alguma coisa e tal. E isso tudo vai ser feito, pode ser o SAP, pode ser Oracle, pode ser Salesforce e tal, mas tudo vai ser feito no back aqui e os agentes que vão lá imputar esses dados, porque para mim o maior problema do dado é o input dele, né? A gente que vem da indústria B2B aqui, o maior problema do CRM é o vendedor que imputa, não é a HubSpot é ruim, a RD é ruim, não é. O problema é que o vendedor tem preguiça, ou não põe tudo, ou fala, põe lost, motivo, outros. Pô, mas o que é outros? Aí tem 60% do lost está em outros. Como assim, cara? Que dado é esse? Isso, né? E aí, quando você traz isso para um agente, às vezes, o vendedor poderia, na própria call, tá sendo gravado ali, ou já a gente, depois da call, vai lá e cadastra e fala, o cliente, né, deu lost por esse motivo, ele disse isso e tal, imputa as informações. Mas isso são hipóteses ainda. O que é a sua visão como grande comprador de software? Engraçado, né? Que em cima dessa pergunta tem que remeter um pouco do histórico, né? Quando a gente olha para o mercado, um tempo atrás, bateu um desespero em algumas empresas de hardware, entendendo que o mundo tinha migrado para software e para software as a service, para plataformas as a service. Então, muitas empresas que às vezes trabalhavam no nível mais, uma camada mais de tecnologia ali na operação, começaram a querer subir um pouco mais a camada, mais próximo da RP, tentando se reinventar e ir para o mundo mais de software e plataforma. E agora está acontecendo um movimento que, na verdade, as empresas de software e plataforma estão tendo que se reinventar também, porque surgiu uma outra tecnologia e isso vai acontecendo cada vez mais rápido do que a gente imagina. E a empresa de hardware, que é a NVIDIA, virou a mais valiosa do mundo, né? E aí agora a NVIDIA vale mais do que todo mundo. Então, assim, é uma coisa... o mercado, ele é dinâmico, ele é cíclico, é importante acompanhar esses movimentos. Eu acredito que, na verdade, não vai ter uma substituição por completo. O que você vai ter sim, uma maior utilização disso que você comentou, mas também a necessidade de utilização de softwares. Quando você vê, por exemplo, hoje dentro da nossa companhia, nós temos softwares de mercado, né, plataformas de mercado, como o SAP, que você comentou, a gente está modernizando o nosso SAP agora para o SAP S/4HANA, e ao mesmo tempo a gente tem alguns softwares, algumas plataformas que são custom. A gente desenvolveu aqui dentro da empresa e a orientação que a gente tem passado para as equipes é trabalhar sempre com algo que é aberto de mercado, mais nesse sentido, mas tem aqui uma parte também e alguns legados que a gente desenvolveu internamente trabalhando nisso. O que a gente tem buscado agora é olhar para como que a inteligência artificial, os agentes de IA nos ajuda nessa próxima fase. Então, por exemplo, a gente tem um sistema nosso que é o MES, né? O MES, para quem não conhece, é Manufacturing Execution System, é um software, uma plataforma que ele é o coração da produção. Ele é o coração ali da operação. Ele está
ele conecta com o SAP e conecta com o chão de fábrica. Ele é esse meio do caminho ali. E a gente está com ele com necessidade de evoluir, enfim, em termos de obsolescência que a gente tem. Já que a gente vai fazer um trabalho agora, a gente está olhando o quê? Poxa, primeiro, né, qual que é a nuvem que eu vou trabalhar? Segundo, qual é o banco de dados? Terceiro, como é que eu olho ele fim a fim, integrando todas as fases, né, de mina, usina, ferrovia, porto. E por último poxa, se eu estou trabalhando agora nisso, como é que eu utilizo a inteligência artificial ao meu favor? Como é que eu imagino o portal da operação para ter uma interface amigável, com uma boa experiência para o usuário, dentro daquilo que tem de melhor no mercado? Então, hoje, a gente pode se dar, a gente tem condições, né, de escolher aquilo que tem de melhor no mercado. Então, poxa, o que tem de melhor no mercado hoje? A gente acaba fazendo muita análise, às vezes, de software selection, olhando, make or buy. Poxa, esse aqui eu vou usar um software, da forma eu não preciso nem usar isso, já vou direto já ligo uma API aqui, um app, como é que vai ser. Então, faz parte aqui do nosso... E nessa lógica do make or buy, tem algo que pode ser uma armadilha também para as empresas, que é o seguinte: hoje é mais fácil fazer. Então você bota um software, o RH quer fazer, o RH entra lá e coda, e aí manda lá, sei lá, para o time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento só dá um ajuste dentro da governança, dentro do stack e tal, e pronto, né? É muito mais fácil criar. O problema é que você tem que manter, né? Muita gente está esquecendo disso. Então, eu estou vendo em várias empresas, eu estou no conselho de grandes players aí, em que existe essa vontade de criar, de fazer. O jurídico quer fazer o dele, o RH quer fazer o dele, o comercial quer criar o dele, não para softwares core, né, como você está trazendo, mas de softwares de apoio. Mas a gente tem sempre que lembrar que existe, primeiro, né, todo esse risco que você tinha trazido, né, Boechat, de quanto mais a gente entra nesse mundo digital com IA, mais possibilidades de invasões existem. A gente está vendo várias coisas acontecendo. É um risco. Mas tudo bem, é um risco que tem que ser controlado. Também não dá para falar, não vamos fazer porque tem o risco. Mas o outro risco a gente tem capacidade depois de evoluir, no caso do CRM. Não vou usar Salesforce, vou fazer minha própria Salesforce. Tudo bem, você faz a primeira versão. Mas e aí, você vai ter um time ali desenvolvendo outras versões, aprimorando aquilo que a Salesforce tem. A HubSpot, a HubSpot tem. Então, é algo a se pensar. É o que a gente tem batido na tecla aqui junto com a turma. A gente tem seguido essa linha, que a gente prefere utilizar o que tem de mercado, o que tem de prateleira, até porque a empresa desenvolveu, já gastou milhões ali dentro disso. E não é só o implementar e o manter. É a melhoria, é a continuidade, a evolução. Então, o nosso core é a minério de ferro, é o cobre, é o níquel. A gente não é uma empresa de tecnologia, a gente é uma empresa que a gente tem uma área de tecnologia para suportar a mineradora. Nós somos a mineradora, né? Então, essa é a nossa visão. A gente tem evitado ao máximo esse tipo de situação. Exceção é se tiver alguma coisa que eu tenha que fazer tanta customização, não tiver nada aquilo de prateleira, eu vou chamar alguma empresa para poder fazer o desenvolvimento, sustentar isso, faz parte, como uma fábrica de software, algo do tipo. Mas isso é exceção. O ideal é pegar um produto já pronto e trabalhar. E aí o interessante que você comentou, eu vou fazer um link com IA, né? Aí você pegando o jurídico, RH, várias áreas. A IA, ela gera valor. A gente tem um modelo de inovação descentralizado. Mas se a gente não tiver uma governança e cada um começar a ter, não é nem um Shadow IT, mas um Shadow AI, daqui a pouco você vai estar gastando um monte de dinheiro, vai estar preservando o investimento da companhia, criando um Frankenstein dentro da empresa e com um cenário que é cada vez mais complexo em termos de cibersegurança. Cada vez mais complexo. Então, a gente garantir essa governança, ela é fundamental. Ela é um dos fatores de sucesso. A gente comenta muito sobre isso aqui internamente. Maravilha. Boechat, para a gente caminhar aqui para o final do nosso papo, que, cara, tá genial, assim, o meu caderninho, como sempre, cheio de insights valiosos, que você trouxe com muita didática, uma visão muito sensata de futuro, né, pé no chão, foi incrível.
Mas, cara, assim, deixa aqui para nossa audiência uma dica de ouro para quem está no mercado regulamentado, cheio de regra, que precisa tocar toda essa parte de segurança e que tem esse anseio de querer inovar, de trazer coisa nova, de implementar inteligência artificial, um pouco do que você viveu nesses últimos 3 anos. O que você acha que foi a pedra fundamental que te ajudou demais a conseguir mostrar, né, resultado, trazendo coisas que são práticas do dia a dia, obviamente, né, cuidando da sustentação, como você falou, né, que é a vaquinha leiteira, vamos dizer assim, o modus operandi, mas também aproveitando, né, desse momento, dessa era que a gente está vivendo, onde as coisas estão mais ao alcance da nossa mão e, como eu falei, né, o tempo entre levantar uma hipótese e colocá-la no ar acaba sendo muito menor. Maravilha. Tanto aqui na Vale quanto ao longo da minha carreira, eu sempre foquei muito em tecnologia e inovação para a indústria, especialmente naquilo que é ligado às operações, ligado à manufatura, a transformação digital mais para o lado industrial e menos do lado marketing, vendas, jurídico, por aí vai. Dito isso, é um ambiente que ele requer suas atenções, especialmente ligadas à segurança. Então, o primeiro ponto de tudo é garantir que, de fato, toda equipe tenha a segurança como um valor negociável. Acho que esse é um ponto de largada. A gente tem que ter isso muito claro, que a segurança está em primeiro lugar. O segundo ponto é, se eu quero ter uma eficiência na adoção dessas tecnologias digitais, eu não posso simplesmente olhar para o transformacional sem olhar para o básico bem feito, sem olhar para aquilo que eu tenho que manter, que eu tenho que sustentar ali no meu dia a dia. Então, ter essa ambidestria é importante. E aí sim, eu vou trabalhar dentro daquilo que é o dia a dia, o básico bem feito, mas eu também vou transformar e vou adotar de uma forma eficiente. E como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu estabeleço qual que é esse plano diretor, qual que é esse roadmap, chamo outras áreas para trabalhar em conjunto, crio um modelo de co-liderança, dou protagonismo para outra área, esse é o ponto importante, humildade também para entender que a gente não é o dono da razão, muito pelo contrário, tem muito que aprender e dar o protagonismo para outra área. Muitas vezes, o projeto ou o programa não evolui nas organizações por uma questão, pode ser ligada a pessoas, ligada a ego, ligada a protagonismo. Então, como é que você consegue trazer as pessoas para o jogo desde a largada, estabelecer um modelo de colaboração, um modelo que você dá palco e protagonismo para outra área, para as outras pessoas? Então, esse é um modelo que eu acredito que a gente tem trabalhado junto, tem dado certo. Agora, é preciso a gente também ter uma boa capacidade de execução. Não dá para trabalhar também numa velocidade, às vezes, que talvez as indústrias estavam acostumadas a trabalhar lá atrás. Mas também não dá para eu chegar no ritmo que gostaria que tivesse, porque também tem temas ligados à segurança que eu tenho que respeitar os processos e a maturidade. Então, encaixar, entender qual que é o melhor ajuste, né, com relação ao tempo, é sempre um fator crucial também. Então, eu diria que, assim, é uma jornada muito bacana, não é fácil, não é trivial, não é à toa que muitas empresas falharam nisso, mas a gente tem conseguido ter bastante sucesso e a gente está sempre disposto a compartilhar aqui os aprendizados, os casos de sucesso, os casos de insucesso também, obviamente, mas eu diria que hoje a gente consegue ter uma evolução muito boa, tanto na nossa cultura, quanto também buscando ser ali uma empresa mais segura, mais eficiente, sustentável. Vou achar a pergunta final aqui, tá? A do Feliz era final, mas eu tenho uma ousada para você. Teremos mineração no espaço ou não? Você acha que a gente vai chegar um dia onde robôs vão minerar asteroides e a Lua? Ou isso é algo que a gente não vai ver enquanto estivermos em vida? Boa pergunta, Gustavo. Teve um dia que eu fui participar de um podcast com o professor Hugo, da Fundação Dom Cabral, e a gente estava comentando, e o Gil Giardelli. Estava eu, o professor Hugo e o Gil Giardelli.
E o Gil Giardelli falando de inovação lá em 2050, 2070, a China, um monte de coisa. Acabei de voltar da China também, tem muita coisa legal lá. E aí surgindo papo desse tipo. O que eu falei na hora? Eu falei assim, olha, enquanto estava o Gil numa inovação mais inspiracional, e eu estou num posicionamento da inovação mais aspiracional. Então, uma inovação que eu estou trazendo e trabalhando é uma inovação mais ali do hoje, dos próximos 1, 2, 5 anos, 10 anos. Se daqui a X anos a gente vai conseguir minerar em outros lugares, em outros espaços, eu não tenho a menor ideia se isso vai se materializar. Mas a gente vai ter que aguardar aí para ver. Acho que até lá tem muita coisa bacana para a gente poder fazer, muita coisa para evoluir, para a gente poder ter aqui, de fato, uma empresa, não só a empresa, né, a Vale em si, mas o setor de mineração cada vez mais protagonista. Hoje em dia você não consegue falar de uma inteligência artificial sem mineração. A mineração ela é base para a inteligência artificial, ela é base para várias coisas que a gente tem no dia a dia. Não tem data center, celular, tem chip, data center. Sim. E é uma coisa que eu fico me perguntando. Você falou assim da NVIDIA, né? O valor da NVIDIA de mercado. Eu falo assim, pô, uma hora isso daí vai ter que ser um pouco revisto. Porque se você for olhar o valor da Vale no mercado, com tudo aquilo que a gente de matéria-prima, de insumo, pensando no data center, pensando na inteligência artificial e tudo mais, já deveria ter uma revisão aí em termos de valoração. É verdade, verdade. Carlos Eduardo Boechat, muito obrigado. Poxa, que aula que você nos deu aqui, trazendo o seu dia a dia, seus desafios, vitórias e também coisas que a gente tem que ficar atento. Esse lado de segurança chama muita atenção, como vocês, na Vale, têm essa preocupação e como a inovação, a tecnologia precisa abraçar o que é princípio e valor, porque isso não se abre mão. Então, muito obrigado, adorei o bate-papo aqui. Pedro Filizola. Excelente, como sempre. É muito massa, Gusti, quando a gente traz convidado que é Open Kimono, né? E conta, cara, assim, o que está vivendo, quais são os desafios, as preocupações, desta teoria para a prática, né? Então, assim, a nossa audiência, certeza que vai ser impactada assim como a gente. Não, e assim, o pensamento que eu teria, Boechat, esse aqui é um dos 5 podcasts mais ouvidos do Brasil de tecnologia. O pensamento para quem está nos ouvindo se o Boechat está conseguindo fazer inovação na Vale, que é uma gigante, porque numa empresa, gente, empresa grande, é muito difícil você conseguir fazer coisas novas, processos novos, reinventar ou até atualizar, né, legados que já existem, e o Boechat falando aqui dele, do time, da cultura da empresa, que tem essa cultura de insatisfação, né, com o status quo constante, né, querendo o tempo inteiro buscar o novo, mas você que às vezes está sentado numa cadeira aí de uma empresa menor, tem a obrigação de fazer acontecer, de inovar, de buscar coisas que podem melhorar a eficiência do seu negócio, melhorar vendas, reduzir custos, dependendo do seu negócio, se é um negócio de margem baixa, de alta competitividade, de commodity, você tem que ir para o lado de trás, melhorar custo, ser mais eficiente, que é muito o que o Boechat trouxe aqui. Então, tem várias coisas que, às vezes, você está pensando, mas isso não é para mim, porque a Vale é gigante, eu sou pequeno, eu não tenho o budget que o Boechat tem, mas você tem a capacidade, a flexibilidade, às vezes menos amarras também, que grandes negócios acabam tendo, e tem quase que uma obrigação de fazer, de experimentar, de tirar as ideias da cabeça, ainda mais nos dias de hoje, onde a inteligência artificial nos permite executar mais. A gente achava, né, Boechat, e Feliz, que a inteligência artificial ia reduzir nosso trabalho, a gente ia ficar, não vou fazer mais nada, a IA vai fazer tudo. Cara, a IA me faz trabalhar muito mais. Tem noite que minha mulher me chama aqui no escritório e fala, vamos, tá na hora, você tá a noite inteira aí, mas é aquele negócio, mas dá para fazer isso? Dá. Então vou fazer mais aquilo, dá, né? Você começa a construir e ver as coisas acontecendo assim, é super legal, mas mostra que a IA veio para nos empoderar, nos
ajudar a produzir mais, tirar aquelas coisas que até então eram inviáveis economicamente para muitas empresas. O caso da Vale tem muito mais recursos, mas a gente aqui, o Filizola, quando era CMO da Samba, o budget dele era zero, não tinha budget. Mas eu preciso de não sei o quê. Tinha que implorar, pedir pelo amor de Deus para ter algum budget para fazer alguma ação. E com a IA, pelo menos você pode pedir $50 de tokens para fazer um MVP, né, na sua empresa, dependendo do tamanho que você está. Então, Boechat, obrigado. Obrigado, Filizola, mais uma vez, colaborando com perguntas super inteligentes. E para você que gostou, compartilhe, tá bom? Um abraço e até a próxima.